Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Bons Caminhos, de Joelson Queiroz. Boa noite, meus queridos irmãos. A página de hoje intitula-se A Semente, a referência do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Glorioso herdeiro do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem.
não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ou pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Muita paz. Queridos irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Neste momento, vamos fechar nossos olhos, unir nossos pensamentos e elevá-los a Deus, nosso Pai eterno, a Jesus, nosso mestre e amigo, e pedir aos mentores da Casa Isaac Lima que possam incluir nosso irmão que trará o estudo desta noite, para que ele possa falar aquilo que necessitamos ouvir. Pedir aos nossos mentores espirituais que nos incluam, para que possamos compreender o estudo que nos é passado e que possamos, em nossos dias, colocar em prática esse aprendizado. Vamos agradecer a espiritualidade de benfeitura que nos permite fazer em paz esse nosso estudo, que possamos estar por iniciado no estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês para mais um momento de reflexão em torno do Evangelho, das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, iluminados pela luz da doutrina espírita que tanto nos abençoa. Então é uma alegria realmente imensa estarmos juntos. Cada momento de reflexão, de troca de ideias, é sempre um momento que temos o ensejo de nos fortalecer na fé, na esperança, na caridade, que segundo o apóstolo Paulo são as maiores virtudes cristãs. Então que Deus nos abençoe, desde já eu agradeço a presença de todos e nós vamos conversar um pouco a respeito da passagem Ide e pregai o Evangelho. Ok? Então muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus teve a oportunidade de dizer: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, ele disse aos apóstolos, mas naturalmente que tudo o que ele disse aos apóstolos, ele estava dizendo para a humanidade inteira, para todos aqueles que viriam após. Ele estava dizendo para os apóstolos, como está dizendo para nós hoje. Ele estava dizendo para os apóstolos, como está dizendo para nós hoje. As mesmas palavras que ele dizia para todos naquele período, ele está dizendo para nós aqui. E essa é a grande realidade que nós temos que procurar entender nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. As suas palavras são tão atuais, as suas palavras são tão importantes e são tão extraordinárias que o tempo não as torna desatualizadas. E isso é que é interessante, porque normalmente as palavras, as ideias, os conceitos que são colocados
pelas pessoas que passam pela humanidade, seja pelos cientistas, pelos filósofos, pelos religiosos, elas acabam ficando meio que ultrapassadas com o tempo. Até certo ponto é natural, pelo progresso da ciência, da filosofia, acaba as ideias sendo sucedidas por outras ideias. Mas Jesus, nosso Senhor, foi tão sublime e tão perfeito que as suas palavras, elas muito longe de ficarem desatualizadas, elas são cada vez mais atuais. Isso que é uma das coisas mais interessantes do Evangelho. As palavras de Jesus são cada vez mais atuais. Quanto mais o tempo passa, mais atuais elas são. Então elas são tão ou mais atuais hoje quanto eram na época em que ele esteve entre nós. Então cada conceito, cada frase, cada ideia que Jesus lançou deve ser meditado e refletido com muito carinho, para que venhamos a entender do verdadeiro conceito. Ao dizer ide e pregai o Evangelho, ele estava dizendo sim que nós devemos levar a sua mensagem a toda a humanidade, dentro do que estiver ao nosso alcance. A toda a humanidade pode ser o mundo inteiro se nós tivermos condição de percorrer o mundo, como pode ser dentro da nossa casa, do nosso bairro, com os nossos vizinhos, família, amigos. Nós estamos levando a mensagem de Jesus, porque a humanidade é todo esse conjunto, somos todos uma grande família humana. E pregar o Evangelho não significa apenas pregar em palavras, mas também e acima de tudo pelos exemplos. Pelo exemplo que se dá, nós estamos pregando as palavras de Jesus. Há uma frase muito bela que é atribuída a São Francisco de Assis, onde ele diz: ide e pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. É uma frase muito interessante que é atribuída a São Francisco, não tenho certeza se é, mas acredito que sim. Ide e pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, a melhor pregação que nós podemos ter é a pregação do exemplo, é a pregação do esforço pessoal, é aquela preocupação, aquela vivência, como dizia Allan Kardec, que as pessoas olham para o outro e dizem: fulano é cristão, pelo seu comportamento, sem muitas vezes necessitar das palavras. Claro que se necessitar das palavras, vamos utilizá-las. Aliás, a palavra falada sempre foi o meio de comunicação mais rápido que a humanidade possui. E todos os grandes oradores que passaram pela nossa história, grandes ou pequenos, divulgaram a mensagem de Jesus, divulgaram as ideias através da palavra também. Então a palavra é fundamental, mas mais importante do que a palavra é o exemplo que se dá dos ensinamentos, da vivência, daquilo que conhecemos do Evangelho de Jesus. De nada adianta conhecer se não aplicar. De nada adianta saber se não praticar. E esse é o nosso maior desafio, praticar aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que estamos ensinando. Então é uma necessidade que todos nós obedeçamos às palavras de Jesus: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, para toda criatura. Então, pregarmos o Evangelho, claro que isso não é uma proposta fanática. Há algumas pessoas que veem esses conceitos de forma um pouco fanatizada e acham que tem que impor a sua crença para outro, que tem que impor o seu ponto de vista para terceiros. E não é essa a proposta. Nenhum de nós está aqui para falar mal da religião do outro, ou para impor o seu ponto de vista. Nós estamos aqui para, através das palavras e dos exemplos, levar uma mensagem de paz, levar uma mensagem de amor, e cada um a receberá como quiser e puder. A terra é como um campo, e nós somos os ceareiros, os semeadores. Por isso Jesus disse na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Nós semeamos o amor, a paz, a caridade. Vai cair no terreno, em alguns vai florescer, em outros não. Não importa. O importante é que nós estamos cumprindo o nosso papel como semeadores das palavras de Jesus. Então, sem fanatismo, sem ortodoxia, sem radicalismo,
sem um termo que modernamente se usa muito, fundamentalismo, que é exatamente esse lado fanático de achar que a própria opinião é mais importante que a de todos, de forma radical. Nada disso é importante, não é isso que Jesus queria. Jesus queria e quer, sim, que aquele amor que ele nos ensinou, como ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele queria que esse amor que ele nos ensinou, esse amor de Deus pela humanidade, nós ensinássemos às pessoas pelas palavras e pelo exemplo cristão. Então essas palavras e esses exemplos devem ser utilizados por nós para pregar, seja através de uma palestra, de uma oratória, seja através de uma conversa amiga, seja através de um livro, de uma evangelização, de um diálogo fraterno, do exemplo do bem. Tudo isso é pregação do Evangelho. Quando nós olhamos na época de Jesus, no cristianismo primitivo, nós vemos que os apóstolos, eles tiveram essa preocupação de pregar pelo exemplo e a preocupação de pregar pelas palavras também. Eles saíram a pregar, conforme Jesus havia solicitado, conforme Jesus havia ensinado. Eles saíram para pregar. Até porque naquela época os recursos eram poucos. Hoje nós temos recursos como a internet, por exemplo, que sem sair de casa nós podemos levar uma mensagem para o mundo inteiro. Naquela época não, eles viajavam em ocasiões difíceis, não havia meios de locomoção rápidos, eram as caminhadas. Ficou muito famosa a trajetória daquele que é considerado o maior pregador do cristianismo de todos os tempos, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, esse grande orador que o cristianismo viu, e como dissemos, considerado por muitos o maior pregador do cristianismo de todos os tempos, Paulo, quando se converteu ao Evangelho, ele saiu a pregar. E foi a pregar mesmo, caminhando com os seus amigos, visitando cidades e ali fundando igrejas, e dando palestras, e fazendo pregações, e levando o Evangelho. Lugares onde nunca ninguém havia escutado falar de Jesus, ele foi levar a mensagem consoladora da Boa Nova que o Mestre havia trazido. E Paulo nem fez parte do quadro dos 12 apóstolos. Ele não fez parte do quadro dos 12, porque ele se converteu após. Ele não era cristão naquele período. Ele não fez parte do grupo dos 12 discípulos, mas fez um trabalho tão importante quanto o dos outros, porque ele saiu a pregar, e ele foi o primeiro a levar a mensagem de Jesus para as terras fora da região, chamada região de Israel, porque Jesus havia dito, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus disse assim, porque ele queria que primeiro o evangelho fosse pregado na região de Israel, na região da Palestina, aonde ele se encontrava. Primeiro a pregação tinha que começar ali, para depois se expandir. Então, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro ali. Só que algumas pessoas, alguns cristãos da época, não entenderam muito bem essa proposta e acharam que deveriam pregar o evangelho apenas na região de Israel. E Paulo de Tarso, disse não, nós temos que levar o evangelho para toda a humanidade, aonde estiver ao nosso alcance. E foi então que ele saiu das terras de Israel e foi levar a mensagem de Jesus para os mais recônditos lugares, mais distantes rincões que se possa imaginar, aonde o seu esforço conseguiu levar na Europa, na Península Ibérica, em regiões como, por exemplo, na Grécia, que era o berço cultural da humanidade na época. Ele foi levar a mensagem de Jesus, enfrentou muitas dificuldades, foi preso muitas vezes, caminhou com seus amigos, especialmente Barnabé, caminhou com seus amigos, pregou o evangelho, recebeu castigos, o castigo de chicotadas, por exemplo, que na época era comum se aplicar a certos prisioneiros. Ele recebeu por 3 ou 4 vezes o castigo de chicotadas, foi preso, sofreu, foi apedrejado em determinado momento, sofreu bastante pelo que o evangelho tinha pela que o trabalho do evangelho estava lhe proporcionando, mas ele dirá mais tarde, tudo isso fiz e faço pela divulgação do evangelho.
Tudo isso fiz e faço. E algumas frases suas ficaram imortalizadas, como quando ele disse, por exemplo, já não sou eu quem vive, mas é Jesus Cristo quem vive dentro de mim. Essa frase ficou imortalizada porque é de uma sabedoria tão grande. Um cristão dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é o ápice da cristandade. Isso é o ápice da cristandade porque é Jesus que está vivendo dentro de nós. É Jesus que está vivendo em nossas almas. É Jesus que está agindo através de mim. E essa ação através de mim faz com que eu seja um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro não é aquele que fica se exibindo ou valorizando certas vaidades. É aquele que de forma pura e simples, com humildade e fé, faz o bem e prega o evangelho. Esse é o cristão. A tentativa de aparecer, de se exibir, de se mostrar qualquer coisa, já está fugindo do espírito cristão. A cristandade pede humildade. Allan Kardec diz com muita clareza na codificação: caridade e humildade foi o que Jesus mais ensinou. Quanto mais nos esforçarmos para vivenciar humildade e caridade, mais estaremos vivenciando as palavras de nosso Senhor. Porque era o que ele ensinava sempre, caridade e humildade. E o apóstolo Paulo, o nosso grande pregador, na famosa epístola aos Coríntios, quando ele diz que poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria, se não tivesse caridade, nada seria, ao final, ele então diz em determinado momento que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. E dos três, a mais excelente é a caridade. Colocando então essas três virtudes, fé, esperança e caridade, como as maiores virtudes do cristianismo. Quem desejar então ser um cristão verdadeiro, esforce-se para ter fé, para ter esperança e para ter sentimento de caridade no coração. Aí sim estaremos sendo, com essa tríade, fé, esperança e caridade, estaremos sendo verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, verdadeiros religiosos, porque estaremos cumprindo as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, que é o que importa para cada um de nós. Falamos de Paulo, poderíamos dizer a mesma coisa de Pedro. Simão Pedro também saiu a pregar, não com tanta ênfase como fez Paulo de Tarso, mas pregou, saiu a pregar o evangelho, saiu a levar a mensagem de Jesus, fundou a Casa do Caminho ao lado de seus amigos. Assim como Estevão também, para quem já leu o livro Paulo e Estevão, uma belíssima obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Estevão foi um dos grandes apóstolos, pregadores também daquele período. Assim como Inácio de Antioquia e tantos outros que pregaram o Evangelho de Jesus, que pregaram, que saíram para pregar, para viver, para servir, que saíram para fazer do seu exemplo e das suas palavras a comunicação direta, levando o consolo e a esperança e anunciando a presença daquele que era o Cordeiro de Deus, que trazia felicidade ao mundo e que nos ensinava a maneira correta de viver, que é amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu me lembro que Simão Pedro, quando saiu a pregar, houve aquela passagem, quando Jesus foi preso, que ele negou Jesus, que os galos cantaram, o processo da negação, que já é bastante conhecida. Ele então ficou muito triste por ter negado o Senhor, mas ele, ao invés de se abater, ele levantou a cabeça e continuou o seu trabalho, continuou a sua pregação, continuou a sua caminhada de luz, pregando e ensinando. E eu me lembro que depois de vários anos de pregação, ele então foi preso e foi martirizado em Roma. E em Roma, ele então foi preso, foi condenado à cruz, que era uma das condenações mais dolorosas na época. Foi condenado à cruz, assim como Jesus. E Pedro, estando preso, então os guardas lhe disseram: qual é a sua última vontade?
que era comum na época se perguntar a última vontade de um prisioneiro. E ele então disse qual era a sua última vontade. Os guardas olharam para o outro, não entenderam, mas cumpriram o que o prisioneiro pediu. E ele havia pedido que virasse a sua cruz de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E lhe perguntaram, mas por quê? E ele então disse, porque nem mesmo na hora da morte eu posso ou devo me assemelhar ao meu Senhor. Então ele virou sua cruz de ponta cabeça e ali ele entregou a sua alma a Deus. Um grande pregador também do Evangelho de Jesus, como também foi Maria de Magdala. Maria de Magdala, que tinha uma vida que não era muito feliz, não era muito saudável, quando encontrou com Jesus, ficou tão encantada com a presença e as palavras de nosso Senhor, que ela saiu a pregar, pregou e, acima de tudo, amou. Foi cuidar dos doentes, dos leprosos, e além de cuidar, ela falava do Evangelho de Jesus, e eles ficavam encantados com a mensagem de Maria de Magdala. Então o cristianismo ele é riquíssimo de exemplos, de pessoas que fizeram o bem, que pregaram, que cumpriram o ide e pregai do Evangelho, mas cumpriram pelas palavras e cumpriram pelo exemplo, porque isso é o principal. Nós que somos cristãos, de qualquer área, cristão, seja evangélico, católico, espírita, qualquer um, especialmente nós nesse momento, somos cristãos espíritas, mas de qualquer outra crença, também a obrigação é a mesma, de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Ao invés de nos preocupar em converter todo mundo de forma fanática, levar a nossa mensagem de forma tranquila e simples, dando o exemplo da bondade. Quando falar coisas boas, não julgar, não condenar, não censurar, não ser maledicente, não usar palavras chulas. De que adianta eu fazer uma pregação muito bonita na instituição que eu frequento e no meu dia a dia eu ficar falando palavrões, eu ficar me queixando da vida, eu ficar reclamando das pessoas, eu ficar com maledicência, apontando o erro de tudo e de todos? Onde está a coerência? Eu posso ter um verbo muito bonito diante de um microfone e posso ter um verbo péssimo no meu dia a dia. Onde está a minha pregação? A pregação maior está no exemplo. Então a pregação das palavras é fundamental, é importante para aqueles que podem, mas acima de tudo a prática da caridade, ela é fundamental, ela é o mais importante. Quem conseguir unir as duas coisas, a pregação falada e a pregação do exemplo, está no caminho correto de ser um verdadeiro cristão. Nós vimos ao longo da nossa história quantos e quantos pregadores, quantos e quantos que ensinaram o Evangelho. Nós vimos a trajetória de São Francisco e de Clara de Assis. Francisco de Assis e Clara de Assis, que pregaram o Evangelho de Jesus e viveram na humildade e na simplicidade da Idade Média, mantendo acesa a luz do Evangelho, para que a humanidade pudesse entender, compreender e dando esperança ao mundo, aqueles dois espíritos maravilhosos que pisaram no planeta. Um homem e uma mulher tão simples, unidos pelo ideal do Evangelho, levando a esperança à humanidade. Como foram tantos outros, como foi Teresa d'Ávila. Como, por exemplo, também chegando na codificação espírita, já no século XIX, mais perto aqui de nós, aqui por volta de 170 anos aproximadamente atrás, quando o Espiritismo começou a surgir na Terra, quantos pregadores não surgiram? Allan Kardec foi um. Allan Kardec era um grande orador, além de ser um grande escritor e além de ser um pleno vivenciador das palavras de Jesus. Kardec era um exímio escritor, nós vemos pelas suas obras. Era um grande orador. Temos os seus discursos, muitos deles transcritos nas revistas espíritas. E temos o exemplo que ele dava, o exemplo do bem, o exemplo da cristandade, o exemplo do servidor fiel, daquele que não falava mal de ninguém. Nós vemos Kardec elaborar críticas sobre ideias, mas não vemos ele falar ou se queixar de pessoas, praticando maledicência ou caluniando qualquer outro.
Vemos ele distribuindo bondade. Quantas e quantas vezes Kardec saía, quando terminava as sessões espíritas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, terminava a sessão. Muitas vezes ele saía pelas ruas com a sua esposa para levar um alimento, uma mensagem para os moradores de rua, das ruas de Paris, levando alimento, levando uma mensagem, levando paz, levando consolo, levando uma oração. Era um verdadeiro exemplo de uma pessoa de bem. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o grande Allan Kardec que codificou a doutrina dos espíritos. Um grande cristão. Esse exemplo nós temos que ter. E modernamente também, em toda a nossa história nós temos, no passado, no presente e no futuro também teremos. Se olharmos modernamente, em todas as crenças, quando olhamos alguém como Madre Teresa de Calcutá, aquela freira católica, simples e humilde, baixinha, pequenininha, mas com a coragem e uma força inabaláveis, levou a mensagem de Jesus para o mundo. Madre Teresa ganhou o Nobel da Paz em 1979 e quando desencarnou em 1997, vítima de problemas cardíacos, ela havia fundado mais de 600 instituições de caridade em 130 países. Os números são variados, não há como ter exatos, pelo menos eu não tenho essa certeza, mas foi mais de 100 países e centenas de instituições de caridade, atendendo idosos, atendendo os mais pobres, atendendo crianças, atendendo necessitados. E aonde ela ia, além do atendimento aos mais pobres, os seus discursos pregando a valorização da vida, combatendo o aborto, combatendo a pena de morte, valorizando o amor, valorizando o idoso, valorizando os doentes, valorizando as crianças, valorizando a vida, como também fez Irmã Dulce aqui no Brasil. Esses grandes heróis da modernidade, do passado, do presente e da modernidade, nos ensinam a beleza do Evangelho. Porque nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho e de pregar. Hoje, então, que nós temos a internet e redes sociais, nossa mensagem alcança multidões. O que nós estamos levando com essa mensagem? O que nós estamos pregando? Como estamos usando nossa palavra? Como estamos usando nossas redes sociais? Uma publicação numa rede social rapidamente atinge 100, 200, 1000 pessoas, 300, 400 pessoas, 1000, 2000, dependendo do que for. Rapidamente atinge várias pessoas. O que nós estamos levando? Palavrões? Maledicência? Sentimentos de ódio? De pessimismo? Ou estamos levando esperança, alegria, paz, bom senso, respeito ao próximo? Vamos divulgar bons trabalhos, vamos divulgar coisas boas, vamos falar de esperança. Isso é levar a mensagem de Jesus. Quantas vezes vemos na internet, em redes sociais, pessoas pessimistas, pessoas falando coisas que estimulam ódio, que estimulam raiva, quando poderiam utilizar essas mesmas ferramentas para coisas boas, para falar bem das pessoas, para elevar as pessoas, para elogiar, para falar de trabalhos sociais, para divulgar obras sociais, para divulgar boas ideias, para começar novos projetos no bem. É para isso que existe a internet e as redes sociais. Isso é pregar o Evangelho, seja pela internet ou seja no pessoal, no particular. Isso é levar a mensagem de Jesus nas pequenas coisas. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, é a nossa necessidade pessoal, sincera, verdadeira, que o Senhor espera de cada um de nós. Muitos de nós gostaríamos de ser como um Chico Xavier, ou como uma Madre Teresa de Calcutá, ou como um apóstolo Paulo. Se conseguirmos, ótimo, maravilha, mas não precisamos esperar chegar nesse ponto. Aonde estamos agora, nesse momento, e com quem estamos, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos levar uma mensagem de paz, nós podemos levar uma mensagem de amor. Hoje, aqui e agora, onde estamos, levar uma mensagem de luz é o que Jesus espera de cada um de nós. Por isso que o Senhor disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E por isso que a doutrina espírita nos ensina que fora da caridade não há salvação, porque tudo é caridade. Por pensamentos, por palavras ou por ações, nós devemos ser caridosos, devemos agir com amor. Fora do amor não há salvação, fora da caridade não há salvação. Portanto, meus irmãos, essa mensagem de luz e de paz, essa mensagem de amor e de bondade deve ser valorizada, deve ser fortalecida dentro de cada um de nós, deve ser entendida por nós como uma necessidade de, fortalecendo Jesus, levarmos esse ide e pregai. Por isso o Senhor disse: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. E de todas as formas nós temos condição de pregar o Evangelho do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço muito pelo carinho da presença, pela atenção de todos. Muita paz, muito obrigado e fiquemos com Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a todos que elevem seus pensamentos aos planos superiores para agradecermos a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de reunião pública virtual da doutrina dos Espíritos. Agradecermos também à espiritualidade benfeitora que nos inspira, ampara e fortalece por esse momento especial de aprendizado e paz no coração. Ilumina nossos pensamentos, mestre amigo, para sermos luz, esperança e bondade na vida daquele que porventura ainda não te conhece e também na vida dos nossos companheiros de jornada. Abençoa-nos, Pai, todos os dias das nossas vidas, encarnados e desencarnados, a fim de que a cada prece proferida tenhamos mais a agradecer do que pedir. Que todos tenham um excelente fim de semana. Muita paz. Que assim seja, graças a Ti, Jesus, e, sobretudo, graças a Deus. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Abarca, Padre Cesário Gabaraim. Buscaste, bem sábios
a todos.